Teste. Muito estranho, não tem reconhecido H6. Teste. Fala. Teste. Teste. Agora parece que foi. Teste. Estão me ouvindo agora? Pessoal? Estão me ouvindo? Opa, boa tarde. Vocês estão conseguindo visualizar a tela da apresentação? Todos? Tudo certo, né? Então vamos iniciar. Desculpe aí os 2 minutinhos, pessoal, de problemas técnicos, né? Mas é porque aqui a gente faz ao vivo, né? Então sempre tem algumas novidades aparecendo aí nos equipamentos e no sistema, tá? Mas agora vamos dar início, né? Eu tinha comentado, mas vocês não ouviram, eu vou repetir. Né? Aqui a gente vai trocar um pouco de experiência, né? Um bate-papo mesmo nesse final de tarde aí, início, meio de tarde, véspera de feriado, né? De Dia do Trabalho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade civil e criminal para profissionais da indústria. Fiquem à vontade aí para apresentar suas questões, contribuições, perguntas, tudo pelo chat. Estaremos aqui para trocar e responder dentro do que nosso tempo permitir. Bom, primeira coisa a fazer, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Sérgio Ferreira, muitos aí são colegas, já me conhecem, né? Mas eu sou advogado, sou engenheiro químico, atuo há mais de 35 anos aí dentro da indústria, em diversos, passei por algumas grandes companhias, e o que me permitiu acumular um pouquinho de experiência, né? Não é que eu seja velho, né? Mas é que eu comecei muito cedo, por isso esse tempo todo de experiência, tá? Então, hoje eu atuo dentro da parte de compliance, né? Estou direcionando bastante para a parte de compliance. Na engenharia química, atuo na área de segurança de processo, né? Fazendo o que a gente conhece aí das análises de riscos, RASOPs aí da vida. Tá? Sou auditor internacional, então audito diversos processos dentro das diversas disciplinas de segurança, segurança de processo e meio ambiente. Né? Tenho a parte da experiência na responsabilidade civil e criminal profissional, parte de due diligence para novos negócios que as empresas queiram adquirir. Tenho um foco muito em produtividade, fazer projetos Six Sigma para otimização dos trabalhos e em tecnologias de remediação. Tá? Então, esse é um pouquinho do meu resumo aí para a gente apresentar esse webinar. Bom, eu começo sempre com um contato de valor, né, que a gente chama contato de segurança, contato de valor corporativo, e aí eu trago essa imagem que foi muito debatida aí nos últimos tempos, né? Todo mundo sabe que imagem que eu estou mostrando, de onde é? Me botem aí no chat, por favor, se vocês reconhecem de onde é essa imagem, qual foi esse evento. Renata, está conseguindo ouvir? Coloque aí no chat se você lembra de onde é essa imagem. Pronto, o Vitor respondeu aqui, né? Vitor, boa tarde. Brumadinho, exatamente, foi um dos grandes eventos, infelizmente, que a gente teve, né? Temos alguns exemplos no Brasil de casos similares, mas eu trouxe esse porque é o que a gente tem mais de evidência. E esse evento aí, uma publicação, tá, de internet, está aí da Folha do G1, né? Engenheiros e funcionários da Vale que atestaram segurança de barragem em Brumadinho são presos em Minas e São Paulo. O que acontece aí nesse caso? Engenheiros fizeram um laudo, atestaram determinado nível de segurança, de integridade dessa barragem e depois foram presos. Então, o que passa pela cabeça da gente, enquanto a gente engenheiro, enquanto profissional, que a gente está executando um trabalho, que a gente está executando um laudo, que estamos executando uma auditoria que o seja, e no final algo dá errado, né? Aí não vamos aqui também discutir nem ao fórum para a gente discutir as causas do que deu errado, mas o fato é que esses profissionais que atestaram isso são presos. E por que acontece isso? É um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Tá? Vamos dar uma pincelada assim, muito por cima, né, porque o tempo é curto, de 1 hora apenas para esse webinar, mas para a gente ver por que isso acontece. O
que aconteceu dentro do sistema que um profissional atesta algo segundo um laudo técnico, né, segundo parâmetros de engenharia, que a gente imagina que devem ter sido seguidos, e no final eles são presos. Bom, e aí teve vários engenheiros presos, né, aí foram os nomes dos que foram publicados, né, a gente teve esses profissionais presos. E aí eu digo, qual o motivo da prisão? Né? O Código de Ética da Engenharia foi violado, está dentro da regra do jogo. O papel do CREA, qual é o papel do CREA? O que o CREA fez nisso? Tá? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, Código de Ética do Engenheiro. E aí eu vou fazer uma enquete aqui, para a gente esquentar um pouco os motores. A enquete é o seguinte, vai sair para vocês daqui a pouquinho. Quem já leu o Código de Ética da Engenharia? Aí eu vou colocar aqui quem leu. E, Cleiton, esta tela está uma... Sim e... Não. Então, pessoal, tá uma enquete aí para vocês. Tá? O pessoal aí no chat, por favor, votem. A pergunta é o seguinte: quem já leu o Código de Ética da Engenharia? Saiu trocadinho o N ali com o E, mas é engenharia a última palavra, tá? Então, quem já leu, por favor, eu vou dar uns minutinhos aí para a gente responder, tá? Quem leu o Código de Ética do Engenheiro, da engenharia em que a gente atua, tá? Então, falando um pouquinho, existe uma resolução, né, a 1002, de 26 de 11 de 2002, tá, que vincula, no seu artigo 2º, vincula a obrigação de todos os profissionais da engenharia, que obriga eles a cumprir, a seguir o Código de Ética, tá certo? Então, a gente está aqui, para vocês terem uma ideia, em termos de 67% das pessoas que responderam aqui não leram o Código de Ética da engenharia ou da sua profissão, tá? Para a gente ver que é uma coisa que é um tanto quanto desconhecida, ou não praticamos isso no dia a dia das nossas relações de trabalho, no dia a dia das nossas obrigações. E o Código de Ética do profissional da engenharia, ele é a base para a gente entender qual é o nosso papel e quais são as nossas responsabilidades dentro do que a gente atua. Quando a gente faz uma análise de risco, qual a responsabilidade que a gente, enquanto líder de um estudo de risco, tem dentro desse cenário? Quando a gente faz uma auditoria, qual a responsabilidade que o profissional engenheiro tem naquele processo de auditoria? Quando a gente faz um cálculo de engenharia, quando a gente projeta um equipamento, quando a gente trabalha numa plataforma de petróleo, qual a responsabilidade que nós, enquanto engenheiros, temos dentro do que a gente executa? Então, lá vai dizer qual é o nosso nível de atuação, a nível da responsabilidade civil, e o que a gente deve ou não seguir. Então, eu recomendo muito que vocês leiam. Bom, 75% aqui no resultado da enquete, né, não leram o código, tá, de ética da engenharia. Então, para a gente refletir que temos um campo aí de oportunidade muito boa. Bom, tudo bem aqui, pessoal? Estão ouvindo bem? Tudo certinho? Então, vamos agora entrar um pouco na parte do conceito jurídico das coisas, tá? Conceito jurídico de responsabilidade. O que é o conceito jurídico da responsabilidade? É o objetivo, tá, da ordem jurídica, é proteger o ilícito. Essa é a grande coisa. Quando a gente tem um ilícito, o objetivo do código, da lei, é proteger o lícito, ou seja, que a gente não cometa o ilícito e reprimir, né, aquilo que não deve ser praticado, aquilo que não deve ser feito. Por exemplo, quando a gente fala em Código Penal,
artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é crime, prisão, certo? Então ele está protegendo o quê? O bem maior, que é a vida. Então ele está protegendo aquilo que é lícito, está aí reprimindo se alguém cometer algum assassinato, se alguém matar alguém, ele vai estar protegendo isso, a sociedade, contra essa conduta criminosa. Então, esse é o objetivo de um processo de responsabilização. Né? Tutelar a atividade profissional também, porque se você quer proteger os bons profissionais, as pessoas que trabalham corretamente, que seguem o código de ética, que seguem as práticas que a gente deve adotar para um bom desempenho da nossa profissão, então vamos dizer assim, o direito deve tutelar isso. Evitar a conduta de quem contraria o direito. Então, a gente quer reprimir essa conduta. A sociedade, através de suas leis, querem fazer esse processo de repressão à conduta que não for lícita. Ok? Bom, e qual a distinção que a gente pode fazer entre obrigação e responsabilidade? Então, a obrigação é sempre um dever jurídico originário, tá certo? Então, fiquem com essa palavra, originário. Então a gente tem a obrigação de fazer alguma coisa. A gente tem a obrigação de seguir as boas práticas da engenharia. A gente tem a obrigação de seguir códigos, de seguir normas técnicas, né, de seguir legislação. Nós temos essa obrigação. E a responsabilidade? O que vem a ser a responsabilidade dentro deste processo? A responsabilidade, ela é um dever sucessivo. Ela vem posterior. É consequente o quê? A uma violação. Se a gente fez uma violação, se a gente executou uma violação, tá certo? Nós temos, assim, a norma vem, a sociedade quis, assim, através de suas normas, de criar um processo de responsabilização em relação àquele ato não correto, aquele ato ilícito que a gente tenha, porventura, praticado. Então, por exemplo, se alguém se compromete a prestar um serviços profissionais a outrem, né, assume a obrigação de fazer o dever jurídico originário, que é a obrigação de prestar o serviço profissional. Se não cumprir essa obrigação, deixar de cumprir a prestação do serviço, violará o dever jurídico originário e, consequentemente, surge um processo de uma eventual responsabilidade, que pode ser civil ou pode ser criminal, a depender do ato ilícito praticado. Então, se a gente contrata, por exemplo, um pedreiro para reformar a nossa casa, o pedreiro vai ter a obrigação de cumprir o serviço profissional. Se de repente ele não atender a essa obrigação, a esse processo de obrigação, o que vai acontecer? E nós atrasarmos e não pudermos se mudar para casa nova, não poder comemorar, não poder botar o filho que vai nascer naquele quarto que a gente pediu para o pedreiro reformar, se a gente foi afetado por alguma coisa, pelo não cumprimento da obrigação pré-estabelecida, da obrigação contratada, então nós podemos responsabilizar o pedreiro pelo ato dele não ter cumprido a obrigação. Perceberam como é que a diferença entre a obrigação e a responsabilidade? Então, nós, quando executamos uma determinada atividade dentro da engenharia, nós temos a obrigação de seguir, por exemplo, vamos supor que seja uma norma regulada, uma ABNT da vida, a gente tem a obrigação de seguir essa ABNT para fazer esse estudo, para fazer esse cálculo, etc. E se a gente não seguir, a gente não cumpriu a obrigação que estava pré-estabelecida, nós poderemos vir a ser responsabilizados. Tá? O fato só de não cumprir a obrigação não significa que a gente vai ser responsabilizado. Existe um longo caminho para ser verificado e avaliado se a gente vai sofrer o processo de responsabilização ou não, ok? Então, um artigo que, vamos dizer assim, define muito bem isso é o artigo 389 do Código Civil, que diz que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Aí é bom para mim, né? Tem essa parte dos honorários de advogado.
Mas o que ele diz? Nessa primeira parte aí do caput do artigo, ele diz que não cumprida a obrigação, ou seja, ele já estabelece aquilo que o próprio conceito diz, que se você não cumprir a obrigação, você pode sofrer um processo de responsabilidade e ter que assumir perdas e danos, juros e etc. em relação a este não cumprimento da obrigação. Tá claro até aqui, pessoal? Alguma pergunta? A Renata, Código de Ética do CREA. Sim, pode baixar, tem o Código de Ética exatamente do CREA, Renata. Na internet, aí no Google, se baixa aí o Código de Ética, e é um código de umas 50 paginazinhas aí, e é bem legal para ler. E tem, na verdade, o que regula mais é o do CONFEA, do Conselho Federal da Engenharia, mas nos sites aí também tem os links do CREA, com certeza. Bom, e o que vem a ser, a gente falou responsabilidade, e o que vem a ser a responsabilidade civil? Né? A responsabilidade civil designa uma obrigação de reparar um dano ou de ressarcir o dano, quando injustamente causado por alguém. Outra pessoa causou isso, então a gente tem a obrigação de reparar esse dano, que é resultado de uma ofensa, de uma violação de direito e por aí vai. Então, a responsabilidade civil tem o objetivo de reparar o dano provocado, o dano causado. Existe um conceito muito clássico usado nas faculdades aí de direito, que é o seguinte: você tem um motorista de táxi, né? O táxi está parado na rua, o cara está lá parado num local adequado, né, que é permitido estacionar, etc. E vem uma pessoa, um motorista, e bate e danifica bastante o carro do taxista. O que acontece aí? Você teve um ato, né, teve uma ação aí que provocou um dano a alguém. Você tem o dever, o quê? De indenizar essa pessoa. Então não teve ferimento nele, não estamos falando em responsabilidade criminal aí, mas só de dano material. Então você tem a obrigação de ressarcir. E aí eu pergunto, e tem que ressarcir, por exemplo, a diária do taxista, que ele vai ficar sem poder trabalhar porque o carro dele está na oficina? Você precisa ressarcir esse valor de diária? Qual o valor de diária se precisa? O que vocês acham? A gente precisa pagar a diária do taxista que a gente deu causa, vamos dizer, a danificar o carro dele? O que vocês acham? Botem aqui no chat para mim. O Vitor pergunta do CRQ também. Sim, o CRQ também tem seu código, tá? Assim como o CREA. Então, todos têm químicos, a OAB para os advogados, então sempre tem os códigos de ética aí envolvido, tá? A Renata coloca aqui a visão que sim, né? Sim, com certeza. Esse com certeza, Vitor, na faculdade de Direito eu aprendi, na engenharia eu aprendi que essa palavra é muito bem-vinda, né? Certeza, cálculo feito, executado, cumprido, integral calculada lá, derivada, tudo muito 100%, né? Muita certeza dentro das faixas aí de erro e de incerteza, mas na engenharia é tudo com muita certeza. No direito, a palavra que mais a gente aprende é depende. Né? Então vai depender sim de alguns fatores, mas via de regra a gente pode dizer que a princípio o nosso feeling é de que deveria isso, Vitor, em direito tudo depende mesmo. Então, em via de regra, a gente deveria indenizar sim o taxista. Bom, mas a gente vai voltar um pouquinho na frente aí do taxista ainda de novo. Responsabilidade penal. E o que é a responsabilidade penal? Na responsabilidade penal ou criminal, o agente deve sofrer a aplicação de uma cominação legal, deve sofrer a penalidade, que pode ser privativa de liberdade ou uma prisão restritiva de direito. Então, hoje, o pessoal tem praticado muito. Perda da carteira de motorista, por exemplo. Aí ficou dizendo, poxa, é legal eu tomar a carteira de motorista da pessoa e colocar essa pena? Tem entendimentos de que sim, que é legal se ele provocou alguma coisa, ao invés de prender, ele pode ficar sem poder dirigir. É legal tomar, por exemplo, o cartão de crédito dele,
né? Então ele compra, né, com cartão, viaja, tal. É legal tomar o cartão de crédito dele, dizer, oh, você vai ficar sem cartão de crédito. Ou seja, então são coisas que hoje se discute muito dentro do direito, né? É legal tomar o passaporte para ele não viajar, né, proibir ele de viajar. Então, são esses fatores que hoje as pessoas ficam aí discutindo. Ou mesmo, né, a gente pode ter a multa, né, o pagamento de multa, que é uma coisa para ressarcir ali o dano, mesmo na parte penal. Via de regra, o que a gente está mais acostumado dentro da responsabilidade penal é a parte do quê? Da prisão. Do crime, você cometeu um crime, vai preso, vai para cadeia, vai ver o sol nascer quadrado, né, como se diz aí no popular, né? Mas essa é a via de regra. Mas temos outros tipos de pena também que a pessoa pode sofrer um processo de responsabilidade penal. Normalmente não significa sempre a prisão. Às vezes, quando a pena é muito branda, que você não vai preso, não vai cumprir, não é uma pena, não é um crime de maior potencial ofensivo, então você pode ficar em liberdade, mas você é condenado penalmente. Então você perde já o direito de ser o que a gente chama de réu primário. Depois, num processo futuro que você possa ser condenado numa outra coisa, você já entra não mais como réu primário, mas já entra como uma pessoa que foi condenada, e você perde uma série de privilégios. Bom, o que muda na aplicação da responsabilidade criminal é o valor para a sociedade do dano ocorrido. Então, na penal, se espera que o que se provocou de dano, ele é muito mais, vamos dizer assim, significativo do que na responsabilidade civil. Tá? Então, matou alguém, provocou acidente, vamos dizer assim, falsificou um documento. Ou seja, são coisas que têm um valor para a sociedade que possa ser de maior montante, né? Por isso, cai dentro de uma parte de responsabilidade penal. E, normalmente, tem coisas, os mais, vamos dizer assim, agravantes são em relação à proteção da vida, né, da pessoa. Então, se você comete lesão corporal, morte, etc., então roubo, né, mediante o que a gente chama uso de arma de fogo, né, não é apenas um furto, né, mas é um roubo, então você acaba tendo penas e tendo uma combinação penal aí muito maior do que num processo de responsabilidade civil. Tá? E qual é a função da responsabilidade civil? É o anseio de gerar a obrigação de reparar o dano. Então, a sociedade, se você provocou um dano, você deve reparar esse dano, tá? E manter um equilíbrio jurídico-econômico dentro da sociedade. Essa é a grande função da responsabilidade. E aí vem uma coisa que a gente na engenharia até conhece um pouquinho, que é nexo, né, que essas coisas. Então, vamos lá. Quais são os elementos para a gente criar um processo de responsabilidade? Quais são os elementos que a gente tem que ter atendidos ou tem que checar para ver se foram, vamos dizer assim, atingidos? O primeiro elemento é a conduta humana. A conduta humana, ela pode ser uma conduta positiva ou negativa e pode gerar processo de responsabilização para um caso ou para outro. Exemplo, nós, por exemplo, somos engenheiros e estamos na rua andando, tem um atropelamento. A pessoa atropelada fica lá no meio do asfalto, você passa, olha, mas você não faz nada. Simplesmente você olha e vai embora. Você pode ser responsabilizado por isso? Pergunta. Vitor, você que está no último aqui do chat, você pode ser responsabilizado se você viu uma pessoa se acidentar, ou atropelada, está lá jogada no asfalto, e você olha e vai embora. Pô, Vitor, você está aprendendo rápido, né? Depende, né? Não fiz nada, né? Sou engenheiro e não fiz nada e a pessoa está lá no asfalto. Vou inverter um pouco a pergunta. Eu sou médico. Passo e vejo a pessoa lá caída no asfalto, olho e vou embora. Posso ser responsabilizado? Vitor colocou a omissão de socorro. Bom, reparem, é o que depende. Depende da profissão que você tem. Se eu sou engenheiro, por mais absurdo que possa ser em relação à vida
que você tem ali uma vida que você poderia salvar como no aspecto social mesmo, né? De você, como ser humano, ver uma pessoa ali e ligar para um SAMU, etc., pegar seu celular, chamar a polícia, chamar um socorro médico, sei lá, fazer alguma coisa, por mais que possa parecer pelo lado humano, mas eu não tenho a obrigação de prestar o socorro. Eu não dei causa ao acidente, eu apenas passei e vi. Se eu tivesse eu atropelado, aí muda de figura. Mas foi outra pessoa que atropelou. Eu passei e apenas vi e fui embora. Eu não posso ser, não vejo dentro dessa linha elementos que permita essa conduta, embora assim, você como ser humano deveria prestar uma conduta diferente, mas dentro do requerimento da responsabilidade, eu não dei causa, então eu não deveria poder ser responsabilizado por isso. Agora, se eu sou... Aí eu fiz o quê? Uma conduta de não fazer nada, né? Eu olhei e fui embora. Agora, se eu sou médico e vejo isso e vou embora, eu, como médico, teria a obrigação, olhem o conceito, eu teria a obrigação de prestar o socorro, de tentar o atendimento. Aí o pessoal diz, poxa, Sérgio, mas e se eu sou médico e não tô com uma luva, né, não tô com minha maletinha, não tenho nada, tô vindo da praia, pô, eu vou ter a obrigação de prestar o socorro? Né? Aí são questionamentos que a gente vê no detalhe. Mas, via de regra, eu tenho a obrigação. Se eu tenho a obrigação e não cumprir essa obrigação, o que pode acontecer? Processo de responsabilidade em relação àquele não cumprimento da obrigação. Perceberam como acontece a obrigação que você tem e a responsabilidade? Eu, quanto engenheiro, tenho a obrigação de prestar o socorro médico? Não. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, não, sei lá, posso não ter nem curso de primeiros socorros, então eu não vou ter a obrigação de prestar esse socorro, certo? Então não caberia um processo de responsabilidade em função dessa minha ação, ok? Então esse primeiro elemento é a conduta. Eu sou um salva-vida, vejo uma pessoa se afogando, tenho a obrigação de salvá-lo. Posso, não estou no meu horário de trabalho, eu estou de paletó e gravata, não vou pular no mar de paletó e gravata. Você salva a vida, quando você sai das 8 horas de trabalho, você não deixou de ser salva-vida. Você continua salva-vida. Então, dê seu jeito para poder salvar quem está se afogando. Tá certo? Você tem a obrigação de salvamento, então você pode ser responsabilizado. Perceberam a diferença? Sou enfermeiro, a mesma coisa. Agora, eu sou engenheiro de segurança. Vejo um cara subindo no poste, né, para fazer um gato de energia. Isso foi um fato real até. O que acontece? Eu tenho obrigação de impedir, de alertar ele de subir no poste? Vitor, sim, qualquer profissional de saúde. O Vitor perguntou se isso vale para qualquer profissional de saúde, que ele tem a obrigação, sim, de salvar vidas. Então, vale para qualquer profissional de saúde, vale para o enfermeiro, vai para o técnico, dentro dos seus limites de responsabilidade, né? Então, vale para o médico, vale para o enfermeiro, vale para o técnico de enfermagem, ok? Então, dentro, claro, o médico, ele tem um nível de... Ele pode, sei lá, fazer procedimentos diferentes do enfermeiro, que é diferente também do auxiliar lá do técnico de enfermagem. Então, dentro das suas esferas de responsabilidade, mas todos, é sabido que todos têm o treinamento, por exemplo, para primeiro socorro, para salvar a vida, para estancar uma hemorragia, todos têm esse treinamento e, em tese, pelo código, né, dessas profissões, tem a obrigação de salvar a vida, de atender, e aí sim. Então, voltando ao profissional da segurança, do engenheiro de segurança, eu vejo o cara subindo no poste para fazer um gato. Eu tenho a obrigação de intervir? O que vocês acham? Eu vou ter a obrigação de intervir dentro desse processo? Francisco colocou, obrigação não, a menos que você seja o responsável. Aí vem uma coisa, dever de casa para
para vocês, tá? Dentro das obrigações da engenharia de segurança, será se não tem lá escrito direitinho que a gente deve atuar de forma preventiva, né, de evitar acidente? Eu deixo de ser engenheiro de segurança quando eu saio dentro do meu contrato de trabalho e deixo de ser engenheiro de segurança porque eu saí da empresa, né? Deixei cumprir ali minhas 8 horas de trabalho e sair da empresa. Então eu vejo uma pessoa com uma possibilidade de um risco iminente à vida, que é ter contato lá com uma rede elétrica de X voltagem, que pode tomar um choque, cair do poste e morrer. Será se vamos dizer assim, e eu tenho conhecimento, e eu tenho a noção perfeita do risco que aquela vida humana está submetida. Será se eu não preciso fazer nada? Será se eu posso eu posso ter a conduta negativa, ou seja, não fazer? Me parece que poderia, nesse caso, eu sofrer um processo de responsabilização. Tá? Agora você diz assim, pô, mas o cara tá armado, tô no meio lá de uma favela, o cara tá com um fuzil no pé do poste, e você vai gritar pro cara, desça daí, não faça gato, e o cara vai te dar um tiro com a arma, aí muda um pouco de figura, porque você aí já é um outro tipo de caso, tá? Mas em vias normais, eu penso que o engenheiro de segurança, ele deveria atuar preventivamente, de alertar, de pedir a pessoa para sair, de chamar a polícia, de fazer alguma ação que viesse a impedir a pessoa de se acidentar pelo conhecimento, pela prática, pela experiência que ele tem. Embora talvez vocês não vão encontrar isso tão bem claro dentro até de jurisprudência como para o médico, né? Que é muito claro essa parte profissional de saúde. Mas fazendo uma analogia, eu diria que o engenheiro de segurança teria, sim, a responsabilidade sobre um evento que ocorresse caso ele não tivesse atuado sobre uma prevenção do acidente, ok? Mesmo que fora do local de trabalho dele. É a mesma posição em relação ao médico. Fazendo uma analogia, né? O médico pode não estar no hospital, mas ele fora, ele tem a obrigação de salvar a vida. Então, o engenheiro de segurança, fazendo essa analogia, tem a obrigação de prevenir o acidente. Não é porque ele não está dentro do trabalho que ele perde esse, vamos dizer assim, dever obrigacional de atender à prevenção do acidente. Bom, seguinte item, dano ou prejuízo. Então, outro elemento da responsabilidade, a gente tem a conduta, tem que ter uma ação, né? Ação ou omissão, conduta positiva ou negativa. Temos que ter um dano ou prejuízo, ou seja, aquela conduta tem que ter provocado um dano ou omissão. Voltando para o engenheiro de segurança, se ele deixou o cara ficar lá no poste, o cara foi conectar o gato, tomou um choque, provocou um dano, uma pessoa, né, um prejuízo ali, teve o segundo elemento, tá certo? E o terceiro elemento é o nexo de causalidade. A conduta tem que estar em relação a prejuízo linkados, tem que haver um link. Aí você diz assim, poxa Sérgio, mas o engenheiro de segurança, ele, a conduta dele linkou com um dano e teve nexo dentro disso, foi ele que mandou o cara subir no poste, foi ele que fez uma permissão de trabalho lá para o cara subir no poste e teve essa conduta e não alertou e provocou dano. Então, essa é a dificuldade e a coisa maravilhosa do processo judicial. Você vai ter que analisar esses fatos para ver se você imputa ou não a responsabilidade para o profissional. Então vai depender, por isso que depende, né, no direito, mas vai depender dos fatos ocorridos e como você faz a inserção disso dentro da lei. Porque tem que cumprir esses quesitos, a conduta, o dano, o prejuízo e o nexo de causalidade. Eu não posso dizer que eu tenho um processo de responsabilidade sem eu ter esses elementos ou esses pressupostos atendidos. Se eu não tiver um desses, eu estou quebrando o processo que eu poderia estar criando responsabilidade para alguém.
Mas o Huber, né? O que acontece, Huber? Se ele está tentando cometer o crime, o fato de fazer o gato não. Mas, repare, o fato de estar cometendo o crime não exime, por exemplo, falando na analogia com o médico que é mais fácil. O cara é assaltante, assaltou, tomou um tiro, o médico vê, ele não vai ter a obrigação de salvar, porque o cara estava cometendo um crime? Não. Ele vai continuar tendo a obrigação dele de salvar. Então, o fato de estar cometendo um crime, aí ele fica meio que irrelevante para o processo de responsabilização. Teve um caso em São Paulo que um advogado, ou foi São Paulo ou Rio Grande do Sul, não me lembro exatamente agora, mas ele estava num sinal de trânsito, né, uma sinaleira, veio uma pessoa assaltar ele, né, no carro, e eu sei que durante o assalto ali, alguma coisa e tal, o assaltante passou pela frente do carro. Ele arrastou o carro, atropelou o assaltante, tá? O assaltante entrou com um processo de responsabilidade contra esse advogado, por lesão corporal. Imaginem. O cara tá. E o processo andou aí, eu não sei, depois eu não acompanhei para ver o resultado nos finalmente. Mas foi instaurado um inquérito contra o advogado por lesão corporal. Por quê? O fato do cara estar roubando, tá? De estar lá, de assaltar e tal, ou tentou assaltar, não sei, não me lembro agora o detalhe, a reação de colocar o carro e atropelar o cara, não. Quando você olha logo os fatos assim de primeira, foi posterior à tentativa ou ao furto que teve lá, que ele pegou o celular, o relógio, sei lá, não me lembro. Mas foi posterior. Não foi uma reação preventiva, não foi o que o pessoal diz assim, pô, eu estou me defendendo, eu estou defendendo o meu patrimônio. Não, o fato tinha sido consumado. Ou seja, já tinha ocorrido o furto. Então, na hora que o advogado pegou e atropelou, provocando a lesão corporal, agora, se fosse antes, o cara assaltou ali, atropelou, aí você poderia configurar como uma defesa, né, que você está atuando em relação a uma defesa ao seu patrimônio ou à sua vida. Tá? E aí configurar o Instituto da Legítima Defesa. Nesse caso, provavelmente em instâncias superiores não logrou resultado esse processo, mas a princípio, olhando, você teve um impacto aí para a pessoa que provocou esse atropelamento. Ok? Ah, boa pergunta, viu? Mas se você orientar, mas aí você não vai estar orientando o cara de como ele vai praticar o crime, porque aí você pode ser coautor, né? Pode ser assim, olha, ligue assim, bote um Nomex para coisa, bote cinto de segurança, né? Prenda a escada para você não cair. Se tiver uma escada, às vezes o cara sobe sem escada no poste. Mas se você orienta, dá os passos todos, aí você pode sim, com certeza, você pode ser incluído. Agora, a ação aí seria o quê? Você diz, olha, se você fizer isso, você vai tomar um choque, você vai morrer, desça daí, não vá se prejudicar por causa de um gato. Isso é muito perigoso. Ou seja, então, você vai orientar no sentido de dissuadir ele a não praticar aquilo pelo risco envolvido. Agora, se você for orientar, olha, faça assim, use alicate isolado, luva isolante, aí você vai estar, com certeza, dando um caminho para ele. Não é que você tenha, mas você, de alguma forma, pode ser acusado de ter contribuído, sim. Ok? Bom, o artigo 186, né, do Código Civil, também trata dessa parte de responsabilidade, ele diz, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então reparem que aqui tem 3 palavrinhas chave. Aquele que por ação ou omissão voluntária, né, eu quis fazer isso,
negligência ou imprudência. Eu fui negligente, deixa para lá. Eu fui imprudente, poxa, dirigi em alta velocidade. Ou seja, dirigi o equipamento, operei o equipamento de forma a não cumprir regras ou preceitos básicos de segurança. Então eu fui imprudente, larguei aquilo, fui negligente. Ou seja, então se eu faço uma ação ou omissão, mesmo que voluntariamente, se eu negligencio ou se eu cometo uma imprudência e isso violar o direito e causar dano, eu sofro um processo de responsabilidade. Tá claro, pessoal? Então, eu tenho que ter uma ação ou omissão, tenho que ter negligência, tenho que ter imprudência, tenho que violar o direito e causar o dano. Então, são muitas etapas. Não é uma coisa que, eu esqueci algo e aí eu já vou ser responsabilizado. Não, não é assim. E o esquecimento tem uma base para isso. Não é que você vá, por qualquer esquecimento, ser responsabilizado, ok? Você pode esquecer sim, mas tem que estar dentro de uma média de uma atuação profissional. Então, existe uma média que é esperado de um engenheiro, que é esperado de um técnico de segurança, que é esperado de um médico, que é esperado de um advogado, de atuar. Existe uma média aí que você tem de atuação, de não esquecer, de não cumprir determinadas coisas. Se você, não é que você não possa errar, certo? Não é que você não possa errar, mas esse erro tem que estar dentro de uma média e não pode ser, assim, uma negligência, por exemplo. Bom, e aí sempre vai ter, né, ação ou omissão, né, qualquer pessoa que por ação ou omissão cause dano é responsabilizado. Então a conduta humana, né, do ato ilícito é toda omissão voluntária, né, que negligencia com imprudência, com imperícia, que você atue. E você pode causar prejuízo a outro, por dolo ou culpa. Todo mundo sabe a diferença entre dolo e culpa? Dolo, o agente teve a vontade, ele quis cometer o ilícito. Não, eu saí para matar. Eu quis cometer o ilícito. Eu saí para beber e depois atropelar. Eu quis fazer isso. Não, eu saí de carro, bebi, depois peguei o carro, estava completamente bêbado, não sei o que estava nem acontecendo. Na hora que eu peguei o carro para voltar, eu não estava em plena consciência. Esquece. Se você saiu, foi para um bar, entrou no bar, está com o carro, bebeu, você quis fazer isso. Então, o entendimento hoje que tem, existe uma pequena diferença aí entre o dolo aí, que o pessoal chama de dolo eventual, mas você quis fazer isso, não aceita que você estava bêbado, que não sabia o que estava fazendo. Tá? A culpa, você não teve, assim, uma coisa que aconteceu que você não queria fazer isso, mas aconteceu, certo? Então, aí você tem a culpa. A culpa é mais leve, né? É uma coisa mais leve do que o dolo. Aí eu pergunto, você está dirigindo o seu carro e uma pessoa atravessa embaixo da passarela. Você atropela a pessoa. Você é responsabilizado? O que vocês acham? Você atropelou a pessoa embaixo da passarela. Na hora que você está dirigindo o carro. O que vocês acham? Motorista responsabilizado ou não? Dentro desse atropelamento. Vitor disse sim. Pessoal, o entendimento nesse caso é que não. Tá? A pessoa não é responsabilizado dentro, se uma pessoa está atravessando embaixo da passarela. Claro que você tem que estar na velocidade da via, tem que estar com o seu carro em bom estado, o farol, tudo direitinho. Estamos falando aí de você não estar devendo nada. E a pessoa é atropelada embaixo da passarela, aí você não é responsabilizado, porque a pessoa tinha o quê? O dever de passar pela passarela. Era uma via, tem a passarela e não passar por baixo. Quando passa por baixo, a pessoa assumiu o risco ali do atropelamento. Você está na velocidade, está na coisa, aconteceu algo e você atropelou. Então, nesse caso, tem jurisprudência de que você não seria responsabilizado. Aqui a gente já falou, culpa ou dolo do agente, né? O dolo consiste, como eu comentei, na vontade da violação do direito, e a culpa é a falta de diligência ou de cuidado. Apenas eu não tive
é o cuidado de fazer isso. Aqui não, o dano. O dano é indispensável à existência, é indispensável que tenha o dano, que tenha o prejuízo configurado, para a gente poder dizer que tem responsabilidade. Se não teve dano, não tem um porquê falar em responsabilidade. Então, o dano tem que existir, o prejuízo, a lesão, tem que existir para que eu consiga falar em termos de responsabilidade. Então, um exemplo, eu tenho uma planta com tanque de etanol. Esse tanque eu faço estudo de risco, análise de risco, tudo direitinho. E tem alguma coisa que eu não previ e o tanque explodiu e atingiu a comunidade. Tinha umas casinhas do lado do tanque ali e atingiu. Algumas pessoas foram acidentadas, perderam suas casas, etc. Então, o que acontece? Teve uma ação ou omissão, né? Teve uma ação ou omissão, nesse caso, tivemos. Né? Alguém fez o estudo de risco ou não contemplou aquilo, teve alguma ação, ou na operação ali do tanque ocorreu alguma falha, teve uma ação envolvida que a gente tem que investigar qual foi. Mas teve uma ação ou omissão de alguém. Alguém deixou de instalar uma proteção, alguém deixou de deixar ativa uma barreira de segurança, né, que dentro do estudo do cenário ali de risco tinha uma barreira protetiva e a gente tirou essa barreira e deixou desabilitada, ou seja, alguma ação teve que levou aquilo. Então a gente vai investigar para ver o que teve. Teve o dano? Está configurado o dano? Pô, tá, derrubou a casinha, machucou algumas pessoas, machucaram as pessoas, ou seja, teve um dano que está configurado, teve ação ou omissão, teve um dano configurado, e tem um nexo entre uma coisa e outra? São eventos separados? São eventos completamente independentes? Ou existe uma relação de interdependência ali entre uma coisa e outra? Então, como existe essa relação, tinha o etanol, explodiu, baseado numa ação ou omissão, provocou o dano, e eu tenho um link entre as duas coisas. Então, eu estou configurado um processo de responsabilidade. Aí o Vitor perguntou, Sérgio, mas existirá um processo e o motorista será envolvido nele? Sim, sim, claro, Vitor. No caso do motorista lá que atropelou embaixo da passarela, tem um processo, ele responde ao processo, mas não significa que responder ao processo que ele vai ser condenado. Então, baseado nisso, em jurisprudência aqui, normalmente nesses casos, ele não é condenado. Aí outra pergunta que podia surgir no caso da passarela é assim, quantos metros que seria da passarela? É bem baixo, seria 5 metros para frente, 2 metros, 10 metros, 50 metros? Isso não tem. É de se esperar que seja próximo ali, embaixo e tal, uma coisa próxima, muito próxima à passarela. Se o cara está 100 metros, aí a gente já não pode usar mais essa regrinha que está meio que sendo veiculada aí ou colocada na jurisprudência. A Renata coloca, não vejo como omissão que um cenário não seja mapeado porque depende do conhecimento da equipe. Sim, Renata, não seria uma omissão, assim, aí vai depender mesmo, tá? Porque não é que seja de um profissional, muitas vezes pode ser até da equipe ser responsabilizada. Mas é assim, quando a gente fala uma omissão ou uma negligência, etc., é quando uma coisa é muito estampada, né? Se for uma coisa que depende realmente de uma análise, lembra da média profissional, é o que a gente está falando, é dentro de uma média profissional. Então, se dentro desta média profissional temos alguém que não, o grupo, etc., que não contemplou aquilo, então, por exemplo, eu tenho um caso do etanol do tanque. É um produto inflamável. É de se esperar que eu analise alguma coisa em relação a fogo, explosão, para um produto inflamável? É de se esperar que eu não contemple nenhum cenário de fogo ou explosão para o produto inflamável? Então, isso que tem que se discutir. E isso que vai se discutir juridicamente. Se é de se esperar que uma pessoa, um grupo ali que esteja analisando um risco, não contemple absolutamente nada de fogo ou explosão, por exemplo, para um produto inflamável. Tá? Agora diz assim, olha, tinha uma reatividade do instrumento, de um negócio que eu coloquei num instrumento com um produto que... Pô, aí é de se esperar um negócio complexo assim, que você não viu na hora que esse grupo tivesse visto, aí sim, aí é isso que se discute, tá?
que tem defesa de um lado e do outro. Claro, se você está defendendo os profissionais, né? Se eu, como advogado, estiver defendendo os profissionais, eu vou dizer que aquilo não foi previsto, que não foi culpa e tal, não sei o quê, pá, e por aí vai. E a pessoa que estiver lá do outro lado vai dizer, não, pô, mas você é um engenheiro, tem, sei lá, engenheiro é pós-graduado, né, especialista, etc., pô, não prevê que produto inflamável vai pegar fogo. Ou seja, então, depende de como você vai dar o enfoque dentro do tratamento. Tá certo? Então vai realmente depender do caso. Mas dentro de uma média, a pessoa tem que responder do que é esperado. Então, por isso, dentro dos estudos de risco, pessoal, muitas vezes a pessoa pode até estar no estudo de risco, aí é convidado, sai na hora, não presta muita atenção, às vezes, em determinado detalhe, ou está no WhatsApp. Vamos, quando a gente estiver fazendo um estudo de risco, atentar que a gente pode sofrer um processo de responsabilização depois, e é meio que de eterno. Até a revisão daquele estudo, você, mesmo que você tenha saído da empresa, mesmo que você tenha encerrado um contrato de consultoria que você estiver fazendo em relação àquilo, você continua podendo ser responsabilizado pelaquilo que você gerou. Então, se a gente não estiver na hora de corpo e alma executando o estudo de risco, depois você vai dizer, no dia eu estava no telefone, no dia eu estava no WhatsApp, esquece. Vai no bolo do mesmo jeito, tá? Então, a gente estar atento na hora do estudo, olhando, checando essas coisas, se a gente não está esquecendo nada, se está tudo dentro do que a gente está pensando, é muito importante dentro das análises aí, dos estudos de risco. Bom, tem que ter o dano, né? Sempre tem requisitos, né, mínimos de violação patrimonial, certeza de dano. Aí a gente tem o que a gente chama do dano moral e do dano patrimonial. O dano patrimonial é a lesão a bens de direito economicamente apreciáveis, né? Você perdeu a casa vale quanto? Vale 50 mil. Então, perdeu o automóvel vale 30 mil. Então, é uma coisa que você tem como medir, em termo financeiro, quanto custa. Quanto é a tabela FIP do carro? Custa 30 mil. Então, você teve um dano aí, sofreu, né, um dano patrimonial, tá certo? O exemplo do táxi, né? Então, se o motorista bateu, voltando ao exemplo do táxi, o motorista bateu com o táxi estacionado, teve a ação do motorista de provocar aquele dano. Teve o dano? Teve. O táxi lá perdeu, danificou, etc. Teve o nexo entre o que você estava praticando, dirigindo, o ato de dirigir, a conduta que você teve e o dano provocado? Teve. Foi você que provocou. Está comprovado que foi você que provocou. Tá? Aí você diz assim, mas eu bati porque o cara bateu no fundo e meu carro foi e bateu. Aí já começa a mudar um pouco de figura. Eu bati porque o cara estava passando a rua e eu tive que desviar para não atropelar e matar uma pessoa e bati. Então, aí, né, vamos analisar aí os fatos para a gente ver onde é que está a coisa. Por exemplo, o taxista parou num local escuro, não ligou pisca-alerta, etc. Ou seja, então vamos analisar, tá? Então tem que analisar os fatos para ver se a gente está comprovando a ação ou omissão do agente com o dano provocado e tem um nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Certo? O dano moral. O dano moral, ele é muito mais difícil, tá, pessoal? O dano moral é aquele que lesiona a esfera da pessoa humana. A gente se apurrinha com aquilo, fica danado com aquilo. Então é uma coisa que você não vai conseguir medir exatamente por um valor, né, de preço de o carro, como o carro custa tanto. Dano moral te deixa apurrinhado, te deixa chateado, tua pressão sobe, fica com dor de cabeça, você se briga, ou seja, você se exalta, você passa mal, né, sua pressão sobe ou desce, sei lá, dependendo do... Ou seja, você é provocado uma coisa dentro de você pelaquilo, tá? Então aí você precisa ser ressarcido disso também, dessa apurrinhação que você teve. Ok? Bom, a relação de causalidade, né? Aí a gente entende a relação de causa e efeito mesmo. Tipo aquela matriz de instrumentação, né? Causa e efeito, né? Então, no direito é a mesma coisa que a gente tem na engenharia, é a relação de causa e efeito direta. Ok? Bom, o nexo provoca a responsabilidade. E aí uma coisa que eu queria, para a gente já estar terminando o nosso tempo, mas uma coisa que eu queria
falar com vocês é um negócio chamado concausa. Tá? O que é a concausa? A concausa é algo que acontece que existem outras causas conjuntas e que você pode ser responsabilizado pelaquilo. Exemplo, você vai um operador trabalhar numa fábrica. O operador já está com um problema na coluna. E você vai botar ele para operar, fechar válvula, abrir válvula, subir, descer, etc. Escada de marinheiro. Né? E o problema da coluna dele é agravado. Quem deu causa ao evento acidentário aí? Foi a empresa com a atividade dele ou era uma coisa que ele já vinha predisposta àquilo e coisa? Então, quando a gente fala em concausa, é dificílimo a gente conseguir separar. Perceberam? Que como é que eu vou dizer o que foi a parte da predisposição e o que foi a parte da atividade? É muito difícil num laudo médico eu dizer que a coluna do cara teve esse dano aqui nesse pedaço foi por causa da predisposição e esse pedaço aqui foi por causa da atividade. Perda auditiva, o cara toca no trio elétrico, aqui na Bahia. E aí o cara trabalha numa fábrica que tem ruído de 100 decibéis. Ele começa a perder a audição. Quem é que deu a causa da perda da audição? Foi a zorra do trio elétrico, ele trabalhando no trio elétrico, ou tocando na banda no trio, ou foi a empresa que ele trabalha com 100 decibéis? Então perceberam que quando tem com causa, é difícil, é muito difícil a gente encontrar a verdadeira causa. Daí dificuldades muito dentro do direito e dentro dos laudos todos periciais, quando a gente envolve problemas de com causa, tá? Uma outra coisa é a responsabilidade subjetiva e objetiva. Objetiva é aquela baseada na teoria do risco. Se eu trabalho com etanol, que é um produto inflamável, se acontecer a explosão, objetivamente eu já sou responsabilizado. Não tem que se falar em termos de que eu não tenha responsabilidade sobre aquilo. Eu escolhi operar com um produto inflamável, eu exploro a atividade de risco, né? Eu ganho dinheiro em cima da produção, da operação com etanol, e aí eu vou ter que responder objetivamente sobre isso. Eu não tenho que comprovar nada em relação ao risco, à responsabilidade, porque é uma responsabilidade já objetiva, baseada na teoria do risco. E a subjetiva? A subjetiva é que eu tenho que comprovar a culpa ou dolo. Tá? O cara teve que ter culpa daquilo ou teve que ter intenção de fazer. Tá? Na objetiva, não tem que se falar nisso. Eu já sou responsabilizado objetivamente. Ok? E aí, para a gente finalizar, pessoal, eu trago esse caso aqui, um caso real, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2018, onde um engenheiro de segurança, né, ele foi preso por causa de um acidente ocorrido. A vítima estava realizando um trabalho de energia de instalação elétrica numa plataforma de 25 metros de altura, e essa plataforma estava danificada, e o cara caiu dessa plataforma e morreu. E aí o engenheiro de segurança, ele foi preso, né? Ele foi condenado, e aí apelou, o tribunal negou, e ele foi preso em relação a esse acidente. E aí, porque depois vocês podem dar uma olhada, né, nesse julgado, né? Aqui tem até um link, né, que cai nele direto, mas tem os números aqui também do tribunal, tudo botando no Google isso aqui, vocês tiram até a íntegra do que aconteceu. Mas ele foi responsabilizado, ele foi preso em função do quê? De negligência e imprudência de engenheiro de segurança e provocando uma morte. Tá, pessoal? Então, deem uma olhada, vale a pena para vocês verem que tem um processo de responsabilidade dentro disso. E nosso tempo está finalizando, né? E eu queria agradecer muito a participação de vocês. Se tiver alguma dúvida aí, por favor, no chat. Aqui tem meus contatos também, se vocês apontarem aí por esse QR Code na tela, vocês capturam aí meus dados também, tá? Se quiserem trocar alguma ideia, alguma informação, né? Meu celular, esse é o WhatsApp também, tá aí meu e-mail. E também temos aqui a parte toda da RSE, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, podem contactar-nos aqui, que teremos o maior prazer aí em ajudá-los e auxiliá-los nas dúvidas que porventura
vocês estiverem dentro desse processo. É muito rápido, né? Uma horinha passa tão rápido, né? Estamos aqui já um minutinho estourado, mas foi muito bom aqui estar com vocês, tá certo? E ainda vou ficar aqui mais uns 2 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida aí pelo chat, fiquem à vontade. Aí está perguntando, no caso de Brumadinho, quais são as negligências que estão sendo atribuídas aos profissionais? Olha, Renata, eu gosto de falar muito quando eu tenho acesso ao original do processo. Tá? O que eu sei é muito de reportagem, e eu não procurei ainda, eu sempre leio todos esses processos que eu comento, eu leio dentro dos tribunais, cada um deles. O de Brumadinho, eu não peguei ainda para ler, olhar tudo direitinho, então eu não assim, me sinto muito à vontade em comentar, porque o que eu sei é de notícia, e notícia pode ser fake news, outro dia uma pessoa me mandou a NR1 nova, dizendo que com o logo do Ministério do Trabalho, né, do antigo Ministério, né, do Trabalho, tudo direitinho, e saíram publicando pela internet, e era fake news. Ou seja, o cara criou uma norma inteira, né, uma NR1 completa, num padrão novo. O pessoal devia até pegar essa para usar, porque estava toda ali, pô, tá até bem feita. E isso aí era fake news, tá? Então, é muito por isso. Ô, Vitor, obrigado. Ainda bem que você gostou, tá? E o que precisar, estamos aqui sim. E vamos fazer mais o webinar aí. Hoje foi um pouco véspera aí de feriado, né? Às vezes as pessoas estão com vários compromissos. Amanhã é um feriado, mas a gente vai fazer mais e aí vão divulgando aí para a gente trazer mais gente para participar e para trocar ideias aqui com a gente. Também gostei muito, Vitor. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, né? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? E nos vemos aí no próximo evento. Vamos fazer um outro aí, bem legal também, para a gente trocar ideias, tá? E mandem sugestões também, viu? Pelo e-mail aqui, mandem sugestões, se vocês querem algum tema, mandem sugestões aí pra gente. Uma boa tarde a todos.